Para uma análise rigorosa do constitucionalismo, é imperativo que retornemos ao seu ponto de gênese, a um estado pré-jurídico. Refiro-me ao cenário primitivo, onde imperava a autotutela, ou seja, a defesa do direito pela força própria. Nesse contexto, o que prevalecia era o arbítrio, a chamada lei do mais forte, em que o poder era exercido de forma ilimitada, fundamentado unicamente na superioridade fática. Foi da necessidade inadiável de superar essa desordem e de estruturar a sociedade sobre regras pré-determinadas e estáveis que emergiu a disciplina do direito constitucional. A presente exposição está estruturada para percorrer a integralidade da trajetória evolutiva do constitucionalismo. Iniciaremos pela sua gênese, examinaremos as fases antiga, moderna e contemporânea, procederemos a uma análise da específica e relevante vertente do constitucionalismo andino e, ao final, projetaremos as bases doutrinárias do que se convencionou chamar de constitucionalismo do futuro. Pois bem, adentremos na gênese do constitucionalismo. Nas formas mais incipientes de organização estatal, o poder se manifestava de maneira absoluta. Governantes exerciam sua autoridade de forma arbitrária, casuística, sem a vinculação a qualquer diploma normativo pré-existente. Essa ausência de um corpo legal formalizado criava um ambiente de profunda insegurança jurídica. E foi precisamente como uma reação a essa concentração ilimitada de poder que se articulou o movimento político-jurídico que hoje designamos como constitucionalismo. E qual seria o escopo central deste movimento? A doutrina pátria, na precisa lição de Dirley da Cunha Júnior, nos oferece uma definição lapidar. Ele o descreve como um movimento que postulava a imperatividade da elaboração de constituições escritas. A finalidade era inequívoca: regular o fenômeno político e, por conseguinte, o exercício do poder, tendo como objetivo teleológico a instituição de um regime de liberdades públicas. O doutrinador Marcelo Novellino aprofunda essa compreensão ao traçar uma distinção conceitual indispensável. Em um sentido amplo, pode-se afirmar que todo e qualquer Estado, em qualquer período histórico, possuiu uma constituição, isto é, uma estrutura fundamental de poder. O Código de Hammurabi, datado de 1772 a.C., é um exemplo. Contudo, em seu sentido estrito, o termo adquire uma significação técnica precisa. Ele se refere ao movimento liberal do século XVIII, cujo projeto era a limitação do poder absoluto por meio de institutos jurídicos específicos, notadamente a separação de poderes e a garantia positiva de direitos fundamentais. Passemos agora ao constitucionalismo antigo. É crucial sublinhar que, embora o vocábulo Constituição, em sua acepção moderna, seja recente, a ideia de limitação do poder do governante é de fato bastante remota. Seus embriões podem ser identificados já nas civilizações da antiguidade, ainda que não se tratasse de leis escritas e sistematizadas como as que conhecemos. Vejamos detidamente algumas dessas experiências protoconstitucionais. Entre os hebreus, o poder soberano encontrava limites intransponíveis nos dogmas religiosos como as tábuas dos mandamentos. Os profetas exerciam uma forma de controle externo e já se verificava o uso de precedentes. Na Grécia Antiga, observou-se uma democracia constitucional com a supremacia do parlamento. Em Roma, o imperador Adriano editou as Constitutiones, normas com força de lei. E, por fim, na Idade Média inglesa, o desenvolvimento do common law firmou o princípio basilar da subordinação do governo ao direito, o que culminou na Magna Carta de 1215, um verdadeiro esboço de pacto constitucional. Avançamos, assim, para o constitucionalismo moderno, que se desenvolve do final do século XVIII a meados do século XX. Este fenômeno não é um evento isolado, mas uma consequência direta das grandes revoluções liberais, a americana, a francesa e a industrial, e do pensamento iluminista. Foi nesse contexto de ebulição intelectual que se consolidou a premissa da necessidade de um documento formal para estruturar o Estado e, fundamentalmente, para limitar o poder em face dos cidadãos. Os marcos temporais deste período são bastante nítidos. No final do século XVIII, como fruto direto dessas revoluções, emergem as primeiras constituições escritas e rígidas, com foco nos direitos de primeira dimensão, ou seja, as liberdades civis e políticas.
Em 1789, a Constituição dos Estados Unidos da América introduz a inovação cardeal da supremacia constitucional. Em 1793, a Constituição francesa avança na positivação de direitos e na formalização da tripartição de poderes. E já no século XX, a crise do modelo liberal clássico enseja o surgimento das primeiras constituições sociais, como a do México em 1917 e a de Weimar em 1919. É imperativo detalhar as contribuições jurídicas deste período, pois são absolutamente essenciais à teoria constitucional. A Constituição norte-americana de 1789 foi revolucionária ao instituir o princípio da supremacia da Constituição, o que implica que nenhum ato normativo ou governamental pode contrariá-la, cabendo ao judiciário a sua guarda. Por sua vez, a Constituição francesa, de 1793, foi decisiva para a aplicação da teoria da tripartição de poderes de Montesquieu e para a disseminação da doutrina do Abade Sieyès, que legou ao direito a distinção fundamental entre poder constituinte originário, que cria a Constituição, e o poder constituinte derivado, que a reforma. Ocorre que, no início do século XX, este modelo liberal entra em colapso. O Estado liberal, com sua promessa de igualdade puramente formal e sua postura abstencionista, na prática, agravou as desigualdades sociais e promoveu a exploração da classe operária. A liberdade, desprovida de amparo social, revelou-se insuficiente. Em resposta a essa falência, emerge o Estado social. Esse abandona a abstenção e adota uma postura ativa, intervencionista, atuando na economia e nas relações de trabalho, com o objetivo de mitigar desequilíbrios e proteger os juridicamente hipossuficientes. É neste novo contexto que as constituições sociais se afirmam. A Constituição Mexicana de 1917 foi a pioneira ao alçar os direitos trabalhistas à categoria de direitos fundamentais. A Constituição de Weimar, em 1919, consolidou o modelo da democracia social e os direitos de segunda dimensão, como saúde e educação. Isso altera a própria concepção da Constituição. Ela deixa de ser um mero documento político para se tornar, como define Tavares, a norma jurídica suprema do Estado, com uma dupla função: de um lado, garantir as conquistas presentes, de outro, servir como um programa dirigente, um roteiro para a transformação futura da sociedade. O mestre de Coimbra, J.J. Gomes Canutilho, sistematiza o constitucionalismo moderno em 4 pressupostos indispensáveis. Primeiro, a existência de uma Constituição necessariamente escrita. Segundo, o caráter rígido dessa Constituição, cujo processo de alteração é mais dificultoso que o das leis ordinárias. Terceiro, a definição explícita de um rol de direitos fundamentais. E quarto, a divisão de poderes como mecanismo essencial de contenção da atuação estatal. Chegamos, então, ao constitucionalismo contemporâneo, também denominado neoconstitucionalismo, que emerge no cenário pós-1945. Não se trata de um mero capítulo evolutivo, mas de uma autêntica mudança de paradigma. O trauma da Segunda Guerra Mundial e a barbárie do regime nazista, que se utilizou da própria legalidade para perpetrar atrocidades, impuseram uma profunda reflexão no pensamento jurídico. A resposta foi a centralização da dignidade da pessoa humana como valor-fonte de todo o ordenamento, conferindo-lhe força normativa autônoma. A mudança de foco é aqui substancial. O objetivo princípio do neoconstitucionalismo não é mais apenas a limitação do poder estatal, como no modelo moderno. O objetivo central passa a ser a garantia da efetividade dos direitos fundamentais. Para tanto, vale-se da força normativa da Constituição e, com frequência, de um ativismo judicial, no qual os tribunais atuam de forma mais incisiva para a defesa da Carta Magna e dos direitos humanos, inclusive suprindo omissões do legislador ou do executivo. Sob a égide do neoconstitucionalismo, o catálogo de direitos fundamentais se expande significativamente. Assiste-se à consagração da sua eficácia horizontal, o que significa que sua incidência não se restringe à relação entre cidadão e Estado, mas se estende às relações entre particulares. Ademais, novas dimensões de direitos são incorporadas. Os de terceira dimensão, ligados à fraternidade, como o direito ao meio ambiente, os de quarta dimensão, relativos à democracia e ao pluralismo, e, por fim, os de quinta dimensão, que consagram o direito universal à paz.
O professor Daniel Sarmento sistematiza o neoconstitucionalismo em 3 marcos fundamentais. O marco histórico é o surgimento do Estado constitucional de direito no pós-guerra. O marco filosófico é o pós-positivismo, que supera a cisão estrita entre direito e moral, promovendo uma reaproximação entre a ordem jurídica e a ética. E o marco teórico deriva da obra de Conrad Hesse sobre a força normativa da Constituição, que a consolida como norma jurídica vinculante e de aplicação direta e não apenas um documento de intenções políticas. E quais são os efeitos práticos do neoconstitucionalismo sobre o ordenamento jurídico? Podemos sintetizá-los em 5 pontos cardeais. Primeiro, a reafirmação da supremacia da Constituição. Segundo, a busca pela proteção efetiva e material dos direitos fundamentais. Terceiro, o reconhecimento da força normativa dos princípios constitucionais. Quarto, a constitucionalização de todos os ramos do direito, que passam a ser interpretados sobre o filtro da Constituição. E quinto, como corolário lógico, a ampliação da jurisdição constitucional. Consolida-se assim a transição do Estado de Direito para o Estado democrático de direito. Analisemos agora uma vertente particular e inovadora, o constitucionalismo andino. Referimos-nos ao desenvolvimento constitucional em países como Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Trata-se de um movimento que se destaca por uma abordagem notavelmente progressista, influenciando o debate jurídico global, especialmente em matérias como os direitos dos povos originários e a tutela jurídica do meio ambiente. As características do constitucionalismo andino são bastante distintas. Temos a plurinacionalidade, que reconhece a coexistência de diversas nações e sistemas jurídicos indígenas dentro de um mesmo Estado. Temos os direitos da natureza, ou Pachamama, sendo o Equador, em 2008, o pioneiro mundial em reconhecer a natureza como sujeito de direitos. Observa-se também um forte incremento da participação cidadã por meio de mecanismos de democracia direta. Há uma ênfase renovada na justiça social e nos direitos econômicos e culturais. E, por fim, a promoção da integração regional como valor constitucional. É crucial registrar, contudo, que este constitucionalismo enfrenta desafios de grande envergadura. Há expressiva resistência política interna, existem conflitos na implementação prática de seus preceitos mais inovadores e uma tensão permanente entre os objetivos de desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Adicionalmente, há um relevante debate acadêmico acerca da eficácia real dessas constituições para promover a profunda transformação social que almejam. Por fim, lançamos um olhar prospectivo, o que a doutrina projeta como sendo o constitucionalismo do futuro. A proposta central é a busca por um equilíbrio entre as conquistas do constitucionalismo moderno e do contemporâneo, acrescido de uma nova tônica, a consolidação dos direitos de terceira dimensão com a prevalência dos ideais de fraternidade e solidariedade em escala global. Este constitucionalismo se alicerçaria em 7 valores fundamentais. Primeiro, a verdade, para evitar constituições semânticas que prometem o irrealizável. Segundo, a solidariedade entre os povos. Terceiro, o consenso na elaboração normativa. Quarto, a continuidade, para respeitar as conquistas civilizatórias. Quinto, a participação democrática. Sexto, a integração entre as ordens jurídicas interna e externa, admitindo órgãos supranacionais. E sétimo, a universalidade, com primazia para os direitos fundamentais internacionais, visando banir toda forma de desumanização. Nas palavras do jurista José Roberto Drome, seria a Constituição do porvir, calcada na esperança de dias melhores, um verdadeiro constitucionalismo altruísta. Uma visão que conclui nossa análise técnica, apontando para o futuro da ciência do direito constitucional. Esse conteúdo é uma produção exclusiva do canal youtube.com/jusgabarito.